Olá e bem-vindos! O material que a gente tem hoje é um verdadeiro campo minado intelectual. É uma gravação em audiolivro de O Anticristo, de Friedrich Nietzsche. E a nossa missão aqui é mergulhar fundo nessa obra e tentar entender os argumentos de uma das críticas mais diretas e francamente brutais que já foram feitas à moralidade e à religião ocidental. E só para dar o tom, o próprio Nietzsche avisa, no prefácio, que este livro, e eu cito, pertence aos homens mais raros, aqueles com coragem para o proibido que vivem no topo das montanhas. Definitivamente não é uma leitura leve, né? De forma alguma. É um livro que já chega com o pé na porta, sabe? E é muito importante entender, desde o começo, que o texto se apresenta como uma declaração de guerra. Nietzsche não está tentando conversar. Ele está atacando o que ele vê como valores doentes decadentes que dominavam a Europa da época dele. O objetivo, segundo a fonte, não é só chocar por chocar, mas propor uma transvaloração de todos os valores. É tipo uma demolição controlada para limpar o terreno e construir algo novo, algo que para ele era mais saudável. Certo. Transvaloração de todos os valores. É um termo bem grandioso. Então, por onde ele começa essa demolição toda? Qual a primeira marretada que ele dá na estrutura? Ele vai direto na base, na fundação de tudo. A definição do que é bom e do que é mal. Ele não faz rodeios. A fonte até destaca a clareza quase matemática da definição dele. É assim, ó. O que é bom? Tudo que aumenta o sentimento de poder, a vontade de poder, o próprio poder no homem. O que é mal? Tudo o que nasce da fraqueza. E pronto. Fim. Essa é a nova régua dele para medir todo o resto. Ok, isso é... uau! É incrivelmente direto. Então o bem não tem a ver com altruísmo, com... Nada disso. Com bondade, com ajudar o próximo. O bem é poder. E essa tal de vontade de poder é o motor de tudo. Exatamente. E aqui que o ponto vira, sabe? Ele vira de cabeça para baixo toda a nossa ideia de felicidade. Para Nietzsche, felicidade não é paz de espírito, não é contentamento. O audiolivro reforça muito isso. Felicidade é uma sensação dinâmica. É o sentimento de que o seu poder está aumentando, de que você está superando uma resistência. Ele fala, não contentamento, mas mais poder. Não paz a qualquer preço, mas guerra. Entendi. Então a felicidade para ele não é chegar no topo da montanha e relaxar? A felicidade é a escalada, é o músculo queimando, é o obstáculo na sua frente sendo superado. Perfeita analogia. É exatamente isso. O alívio é o fim da felicidade, não o começo dela. E é com essa lente, com essa régua da vontade de poder, que ele olha para o cristianismo e vê, bem, o oposto. Ele enxerga ali uma moralidade que nasce do ressentimento dos fracos, que exalta justamente os fracos e os malogrados, e que, ao fazer isso, envenena o impulso vital da humanidade. E essa crítica fica ainda mais radical, e eu diria até mais chocante para a gente hoje, quando ele mira num sentimento que a gente considera uma virtude, né? A piedade, a compaixão. Sem dúvida, esse talvez seja o ponto mais contraintuitivo do livro inteiro. Ele não trata a piedade como virtude, mas como um vício perigoso. A citação que a fonte traz é demolidora. Ele diz, a piedade se opõe a todas as paixões tônicas que aumentam a energia do sentimento de vitalidade. É um depressor. Ou seja, quando você sente pena, você não está ajudando. Você está se rebaixando junto com a pessoa. Uau, isso é pesado. Contradiz basicamente tudo que a gente aprende sobre ser uma boa pessoa. A ideia de que compaixão é, na verdade, prejudicial é uma inversão completa. Ele explica o porquê? Qual é a lógica dele? Sim, ele explica. E o argumento tem duas partes. Primeiro, ele diz que a piedade é contagiosa. Ela não alivia o sofrimento, ela o multiplica, porque mais gente passa a compartilhar daquele sentimento depressivo. Mas o ponto principal, o mais polêmico, é que a piedade contraria a lei da evolução, que é a lei da seleção natural. Ah, agora a coisa ficou séria. Ele está trazendo Darwin para a discussão moral. Exatamente. Para Nietzsche, quando você preserva artificialmente o que está maduro para a destruição, os fracos, os doentes, a moral da piedade impede o processo natural de fortalecimento da espécie.
Ela enfraquece o todo para manter vivas as partes mais frágeis. É por isso que ele diz que a piedade dá à vida um aspecto sombrio e duvidoso. Ele chega a chamar a piedade de a prática do niilismo, uma força que nos convence a desistir da vida, disfarçada com palavras bonitas, tipo salvação ou Deus. Ok, então ele ataca a moralidade cristã na sua base, a piedade. Mas, e a figura central? Como ele lida com Jesus? Porque parece que ele meio que salva Jesus dessa crítica toda. Não é uma contradição? Não é uma contradição, é uma distinção. E uma distinção fundamental, talvez o coração do livro. Ele separa de forma radical o homem Jesus da instituição igreja que veio depois. O que interessa a Nietzsche é o que ele chama de o tipo psicológico do Salvador. Ele não está nem aí para divindade ou milagre. Ele analisa Jesus como um fenômeno humano. E que tipo de fenômeno ele era, nessa visão do livro? Ele o descreve como um anarquista santo. Alguém que se rebelou contra toda a ordem estabelecida da sua época. A igreja judaica, a hierarquia, o formalismo, os conceitos de pecado, de punição. A mensagem original, para Nietzsche, não era sobre céu ou inferno. Era sobre uma realidade interior. A frase-chave é o reino de Deus está dentro de vós. Então, na leitura de Nietzsche, Jesus era quase um punk, um anarquista espiritual, falando, esquecem as regras, os rituais. O que importa é aqui dentro, é um estado de espírito. Exatamente isso. Uma prática de vida baseada no amor, na ausência total de resistência, na incapacidade de ser um inimigo. Uma vida que abolia a distância entre Deus e o homem. É por isso que Nietzsche faz aquela afirmação famosa, né, e super provocadora. Só existiu um cristão e ele morreu na cruz. Todo o resto, o que a gente chama de cristianismo, seria um gigantesco mal-entendido. Ou pior. Pior, se a mensagem original era essa, o que deu tão errado? Como que isso virou a instituição gigantesca que ele tanto odeia? A resposta de Nietzsche tem nome e sobrenome. O apóstolo Paulo. Ele enxerga Paulo não como o continuador da mensagem, mas como seu oposto completo, a antítese. Ele o chama de o gênio do ódio. Forte. Gênio do ódio. Por quê? Porque, segundo a fonte, Paulo teria ignorado completamente a vida de Jesus, aqueles ensinamentos sobre o reino de Deus interior. E, em vez disso, ele focou de forma obsessiva na sua morte. Paulo teria pego a figura desse rebelde e transformado ele no centro de uma teologia de sacrifício, de culpa. Ele inventou a história do sacrifício na cruz para apagar pecados e, o ponto crucial, a mentira do ressuscitado. Então, Nietzsche está dizendo que Paulo fez um rebranding total, descartou a mensagem original de viva de certa forma e criou uma doutrina super complexa em torno da morte e ressurreição, com regras, pecado, punição e a promessa de vida eterna. Precisamente. E para Nietzsche, a pergunta é, para quê? Qual o propósito? E a resposta dele é poder. Paulo teria usado esses conceitos, a imortalidade, o medo do juízo final, como ferramentas para organizar as massas, para criar uma nova casta de sacerdotes e para tiranizar as pessoas. Ele transformou uma boa nova sobre a vida numa má nova sobre a morte, porque isso dava controle. E essa invenção de Paulo, essa nova religião, teve consequências muito além da teologia, né? O livro argumenta que ela moldou, ou melhor, deformou a história da Europa. Deformou é a palavra que Nietzsche usaria, com certeza. Para ele, as consequências foram catastróficas. A acusação mais grave que ele faz é que o cristianismo foi o vampiro do Império Romano. Vampiro, essa imagem é muito forte. Ele não diz que o cristianismo lutou contra Roma e venceu. Não, a análise dele é mais sutil e mais sinistra. Ele não vê o cristianismo destruindo Roma de fora como um exército. Ele o vê como um parasita, uma doença que corrompeu o império por dentro. Roma, que para Nietzsche era a mais magnífica forma de organização já criada, baseada em valores nobres, foi destruída pela inoculação de valores de ressentimento. A piedade, a negação do corpo,
Tudo isso, na visão dele, minou a força vital que sustentava o império. Deixou ele oco, pronto para desabar. Que é uma inversão completa da narrativa que a gente aprende, de que os bárbaros destruíram Roma. No texto, é como se a queda de Roma fosse um envenenamento lento, uma guerra biológica de valores. Exatamente. E ele vê esse mesmo padrão se repetindo séculos depois. Em outro momento crucial, A Renascença, imagino. a Renascença. A fonte deixa claro que Nietzsche via a Renascença como a grande chance perdida da Europa. Ele a descreve como uma tentativa audaciosa de transvaloração dos valores cristãos. Era o momento em que valores nobres, pagãos, que afirmavam a vida, estavam finalmente ressurgindo e prestes a triunfar, especialmente na Roma dos papas Borgia. Peraí, ele elogia a Roma dos Borgia? Que a maioria dos historiadores descreve como um lugar super corrupto? Sim, porque para ele, aquela corrupção era um sinal de saúde. Era o triunfo da vida, da força, da ambição sobre a moralidade doente do cristianismo. Mas, segundo Nietzsche, essa tentativa gloriosa foi sabotada. E ele culpa um monge alemão, Martinho Lutero. Quando Lutero foi a Roma, ele não viu a vida triunfando. Ele viu só depravação. A revolta dele, a reforma protestante, na visão de Nietzsche, não foi contra a corrupção da igreja, foi contra a própria renascença. E ao fazer isso, Lutero restaurou a igreja e seus valores doentes, garantindo que a Europa continuasse doente por mais alguns séculos. Que análise implacável. Então, se a gente juntar todas as peças, o argumento é em 3 atos. Primeiro, uma nova régua para medir o mundo, a vontade de poder. Segundo, o uso dessa régua para demolir a moralidade judaico-cristã, atacando a piedade. E terceiro, uma reescrita da história ocidental, onde o cristianismo institucional é o vilão que adoeceu a civilização em 2 momentos-chave, a queda de Roma e o fim da Renascença. É uma acusação completa. É uma acusação total, sem espaço para negociação. E isso leva a gente a um paradoxo final que é bem interessante para se pensar. Nietzsche dedica o livro inteiro a construir um caso com uma certeza, uma convicção que é avassaladora. No entanto, em outra parte da obra dele, ele afirma que as convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. Ele diz que a convicção é uma prisão, uma recusa em questionar, enquanto a mentira é só um erro. Uma ótima provocação. A convicção te cega, enquanto a mentira é só uma informação errada que pode ser corrigida. Exato. E isso levanta uma questão sobre o anticristo, né? Considerando a força com que ele apresenta os próprios argumentos, como ele aplicaria esse critério à sua própria obra? Será que ele estaria tentando nos dar uma nova convicção para substituir a antiga? Ou, paradoxalmente, será que ele está usando essa convicção toda como uma marreta, para nos chocar a tal ponto que a gente se liberte de todas as convicções, inclusive das dele? Fica a pergunta no ar. O livro é um novo dogma ou é uma bomba projetada para destruir todos eles?